Cavaleiros, eu já venho mostrando aqui no canal recentemente, nos últimos meses, né? Toda a evolução da tecnologia automotiva, seja motores ou combustões, plataformas híbridas ou até elétricas, de como elas estão evoluindo, quais são as novas funções e vantagens que elas trazem na hora da venda do carro, só que no curto e no médio prazo também, quais são os defeitos que estão começando a aparecer, o que a gente precisa ter para consertar esses carros e o quanto está custando, que é o principal, né? Eu estou aqui com uma RS Q8 com um V8 biturbo maravilhoso que produz aí mais de 700 cavalos na sua configuração original, dependendo do mapa, obviamente, certo? Que tem acoplado a ele um sistema híbrido ou mild hybrid ou híbrido leve com um alternador gerador e um sistema de 48 volts que permite esse V8 de 700 cavalos ter, dependendo da forma de uso do carro, um consumo de combustível menor e também uma emissão de carbono menor, certo? Só que todo esse novo sistema de 48 volts com um alternador gerador, ele está trazendo novos problemas. A bateria de 48 volts, por exemplo, custa 40 mil reais e eles estão dando problema. Então o que eu vou mostrar para vocês é como que a Audi fez, né? Essa mesma plataforma a gente vê na Lamborghini Urus e na Porsche Cayenne. Só que a Audi escolheu esse caminho do 48 volts externo mild hybrid para fazer o seu carro. E, assim, para pensar, 40 pau numa bateria, 30 conto num alternador gerador, aí tá difícil, né, defender o negócio. Vamos pro vídeo. Então, primeiro, cavaleiros, eu peguei um motor a combustão aqui para explicar melhor o básico para vocês, certo? Aqui na minha prancha da Bovenal, eu tenho um motor a combustão V6 Honda, de um Honda NSX, ok? Motor aspirado de 6 cilindros. O básico de motor a combustão é o seguinte: todo motor, ele na verdade é uma máquina de conversão de energia. No caso de um motor a combustão, eu utilizo a energia do processo de combustão e converto ela em uma outra energia. Posso converter ela em energia térmica, posso converter ela em energia mecânica, posso converter ela em energia cinética, posso converter ela em energia elétrica, em potencial elétrico, etc. Certo? E o motor a combustão faz tudo isso, tá? Então nessa máquina aqui, ó, no motor a combustão, eu injeto uma mistura de ar combustível. Para ter combustão eu preciso ter calor, combustível, comburente. Misturo tudo isso aqui dentro, taco fogo e aí eu converto essa energia que está presente ali nas moléculas do combustível, em uma energia de potencial químico, em energia mecânica, que vai sair aqui. Devia ter planejado isso antes, né? Que vai sair aqui no eixo do virabrequim, certo? Aí, no triângulo da combustão, eu preciso ter a faísca. E, geralmente, os motores a combustão, aqui de ciclo Otto, utilizam um sistema de ignição elétrico para produzir essa energia, certo? E o próprio motor a combustão produz a sua energia para ele funcionar, através de um mecanismo chamado, aqui nesse caso, de alternador, certo? Então, a energia mecânica do motor, ela é retransmitida através de uma correia para o alternador. Então eu ligo esse eixo que tem a força e ponho aqui no alternador e o alternador gera a eletricidade que vai ser aproveitada para dar o próprio ciclo de combustão aqui, certo? Com a ignição da vela gerando lá a faísca na ponta, certo? Isso é o básico. Qualquer motor, desde a época lá do Fusca, funciona com um princípio parecido. Lógico, nós tínhamos outras maneiras de produzir faísca, dínamo, magnetos, etc. Mas o mais comum hoje no motor a combustão é converter a energia mecânica aqui, que sai do virabrequim, em energia elétrica por um outro motor, que é um outro conversor que converte a energia mecânica em energia elétrica de novo, chamado alternador. O alternador é um motor, ok? E para fins de conveniência, conforto, comodidade e vagabundagem, o motor a combustão, além de ter a sua energia para ter a sua fonte de faísca, calor, ele também
ele precisa de um tapinha, ele precisa dar uma pedalada, você precisa dar uma girada no motor para você conseguir iniciar o processo aqui de compressão e da combustão lá na mistura. Antigamente as pessoas vinham com uma manivela, né? E dava a partida na mão. Só que aí os caras, pô, seria legal se eu entrasse no carro, em vez de ter que ficar pedalando o motor para começar a combustão, eu poderia ter um botão que eu apertasse e aí um outro motor fizesse esse trabalho para mim. E esse motor já existe em vários carros, chamado motor de partida, que é basicamente o inverso do alternador, certo? Ele pega a energia elétrica lá da bateria, que é um acumulador elétrico, transforma em energia mecânica de novo, ele se acopla ao motor, gira esse motor para começar a compressão e aí eu iniciar aqui o trabalho do motor a combustão, que vai realimentar tudo isso daqui, e isso daqui é um ciclo eterno, entendeu? Vamos ver mais de perto. Então vamos lá, cavalheiros. Aqui eu tenho, em vez de um alternador e um motor de partida de Honda, eu tenho um de Mercedes a diesel. O princípio de funcionamento é muito parecido, mas a função ela é específica, certo? O alternador sempre ligado, sempre gerando aqui energia, né, para alimentar o sistema elétrico do veículo, enquanto o motor a combustão está funcionando, constante. E o motor de partida apenas no momento de partida do motor para girar, vencer a compressão lá dos cilindros, fazer o motor dar uma pedalada para você ligar ele, motor a combustão, certo? E que nem eu falei, aqui há uma conversão de energia mecânica em energia elétrica, certo? E aqui eu tenho uma reconversão dessa energia elétrica, que é acumulada numa bateria e depois é utilizada para alimentar esse cara. Se eu pegar uma bateria e uns cabos, eu consigo mostrar isso de perto. Essa conversão mágica da energia e do eletromagnetismo, né? Aqui, bem mais perto. Então aqui, cavalheiros, eu tenho uma energia, um potencial elétrico acumulado aqui em algumas placas de chumbo. Isso daqui é uma bateria 12 volts de chumbo normal, um componente completamente mecânico. Grava isso que vai ser mais importante quando eu te mostrar a bateria de lítio de 48 volts. Aqui é 12 volts de chumbo. Eu tenho esse potencial elétrico aqui entre esses dois eletrodos, certo? Estou com o motor de partida aqui. Vou alimentar ele, vou passar energia por ele. E eu transformo essa energia elétrica através de uns eletroímãs aqui, um rotor, um estator, em energia mecânica de novo para gerar aqui o pinhão que vai acoplar na cremalheira que está ligada ao motor a combustão. Cara, mais simples que isso eu não sei. Eu não sei explicar. Ficou claro? Então vamos lá, cavalheiros. Eu mostrei para vocês o Honda, mostrei para vocês aqui uma Mercedes elétrica diesel, né? O motorzinho costuma ter que ser um pouquinho mais parrudo no caso dos diesel, que a compressão é um pouco maior. Eu mostrei para vocês um alternador simples. O princípio de funcionamento desse alternador aqui, ele é basicamente o mesmo de qualquer alternador ali até os meados de 2010, quando começam os alternadores pilotados. E aí começam as complexidades, e aí começam os custos mais altos e os custos específicos. Como esse alternador é mais antigo, o princípio de funcionamento dele é muito simples, né? Nós temos as fases, nós temos a placa de diodo, nós temos o regulador de tensão, e quando ele quebra, eu posso utilizar componentes de outros carros e fazer o reparo dele de uma maneira simples. Qualquer auto elétrico hoje sabe trabalhar com isso, certo? O mesmo vale aqui para o motor elétrico, né, motor de partida, e está todo mundo hoje treinado para fazer isso. Você vai lá no interior do Mato Grosso, você vai para o interior do Acre, você vai encontrar um auto elétrico que consegue te consertar isso daqui de uma maneira simples, certo? E está tudo certo. Aqui, uma bateria de chumbo, veja que eu não tenho nenhuma eletrônica aqui, é apenas elétrica, ok? Eu não tenho nenhuma comunicação, passagem de dados aqui, são princípios puramente funcionais, mecânicos e simples de consertar. Mas, lógico, a gente tem que complicar as coisas, né? Porque aí entram as legislações e obrigam os motores a combustão a trabalhar em faixas específicas, restritas de funcionamento, que obrigam, por sua vez, a montadora a criar mecanismos, novas complexidades, aproveitando os princípios básicos aqui, para fazer o carro de 700 cavalos ter um consumo razoável. E aí entra isso daqui, ó. Um
BSG, ou um Belt Starter Generator, ou um alternador, gerador e motor de partida arrefecido com um computador interno e isso daqui, em teoria, é para fazer o trabalho desses dois caras aqui, né? E é novo, saiu agora no EA825 só na Audi. A Porsche e a Lamborghini têm visões diferentes para esse sistema, apesar que a Lamborghini também tem um sistema 48 ali nas versões mais recentes para suspensão, né? E aí começa o negócio, porque, na verdade, assim como eu falei que isso daqui é um motor de partida e isso daqui gira o motor, se você parar para pensar, se você, por exemplo, engatar o teu carro, o teu Fusca, né? Você engatar lá a primeirinha e você dá a partida, o Fusca vai para frente. O motor de partida vai movimentar o motor que está ligado às rodas e ele vai movimentar o motor. Daria para fazer com que o motor de partida do Fusca empurrasse o carro, né? Só você ficar segurando na chave. Lógico, vai tudo pegar fogo, porque a carga vai ser enorme, mas a conversão de energia elétrica para mecânica e o carro vai para frente, certo? É o que acontece quando você está com o carro mecânico lá engatado na lomba, você esquece que ele está engatado, você dá a partida do carro, quer ir para frente. Então o motor elétrico pode ser utilizado para empurrar as rodas, desde que exista uma ligação entre o motor e as rodas. Motor elétrico. E foi mais ou menos o que os caras da Audi pensaram aqui quando eles criaram esse monstro aqui. Vem ver mais de perto. Então dá uma olhada, ó. A carcaça é gigantesca, ela é toda selada. E ao contrário dos sistemas básicos que eu tenho aqui no alternador, a saída do B+, ou do cabo positivo, a entrada do regulador, o lugar onde a gente parafusa, e o arrefecimento, que no alternador comum é feito com ar, com a atmosfera, né? Então, eu tenho dentro aqui do rotor umas aletinhas, e aí o ar, por isso que ele é vazado, porque o ar vai entrar e depois ele vai sair quente aqui do alternador, né? Então, o alternador se refrigera com o próprio giro aqui do rotor. Aqui já é diferente. Aqui, se você ver, eu não tenho esses furos externos que eu tenho no alternador. Ele é todo selado. Por quê? Porque o arrefecimento, como eu tenho corrente circulando aqui, eu vou ter calor, eu preciso tirar esse calor, porque senão o alternador vai se destruir. Aqui na Audi, eles começam a utilizar a própria água do sistema, e aqui eu tenho uma bomba dedicada para esse cara. A água entra, fria, sai quente, né? E aí assim a gente tira a temperatura do componente aqui. Uma outra coisa, esse alternador, ele começa a comunicar com a rede do carro, certo? Então eu tenho aqui um conector com vários pinos e aqui, por aqui, o alternador passa vários dados ali na rede integrada, na rede CAN do carro e acaba comunicando com os outros módulos ali do carro, né? Com o painel, com a bateria, etc. Aqui eu tenho também um pino, só que só tem, assim, um pininho. Aqui eu tenho uns 8 ou 9 aqui dentro, certo? Com linha de comunicação, alimentação, etc. E esse sistema aqui, ele funciona numa tensão 12, só que desse alternador, em vez de gerar 12 volts, eu tenho duas saídas que vão sair aqui para mais de 48, né? A gente vai sair aqui 54, se eu não me engano, é a capacidade desse cara em modo de geração de energia, né? Sai desses dois pinos, enquanto no alternador comum, como o carro inteiro é 12, né? Eu vou ter só um B+ aqui de 12. Né? Aqui eu tenho duas saídas, que vai trabalhar numa tensão diferente do que o 12 que está passando aqui por esse outro cara, certo? E aí, se a gente dá uma olhada aqui na parte de trás, onde seria a placa de diodos, o negócio fica ainda mais complexo. Dá uma olhada de perto. Então aqui ainda eu tenho as fases, certo? Aí eu ainda tenho a placa de diodos, mas aqui, que nem eu falei, eu tenho no regulador e na parte interna aqui eu tenho um módulo, né? Um computador aqui dentro que faz o controle de trabalho deste alternador. Mas não para por aí. Que nem eu falei, esse cara aqui também é um motor de partida e também é um motor elétrico, certo? Então, pelo fato de ele estar ligado mecanicamente ao motor por uma correia, eu posso utilizar esse cara para dar partida no motor, trabalho desse outro cara aqui, e eu também posso utilizar esse cara para movimentar o carro, para acelerar o carro, para imprimir aqui
é torque ali no conjunto do virabrequim, porque há uma ligação direta, e eu posso fazer esse cara aqui fazer o carro andar para frente. Diminuo a carga do motor a combustão, esse cara consegue produzir até 5 kg de torque. Para pensar, o Altozan tem 8 kg de torque. Esse cara aqui ele produz 5. O motor do Altozan é desse tamanho. Entendeu? Mais da metade do que o Altozan produz em plena carga. Só que quando eu estou só na casquinha com o Altozan, ou quando eu estou só na casquinha na RSQ8, basta 5 quilos, basta 10 quilos, que a 8 é muito mais pesada, né? Para a gente ter um deslocamento, para a gente andar ali para a gente desfilar na rodovia, né? Então essa foi a alternativa que a Audi achou, utilizar componentes que já existiam no motor para criar um sistema paralelo, né? Um sistema de motor elétrico, portanto mild hybrid, híbrido leve, né? Para ajudar o carro a ter uma autonomia melhor. Então ele acumula, quando o gerador ele se alterna entre gerador e motor elétrico, né? Quando você não precisa, quando você está descendo a serra, por exemplo, ele utiliza a rotação do motor para carregar as baterias. E essa tensão, ela não é acumulada num sistema de 12 volts, que também existe no carro, e sim numa tensão maior, certo? Aqui o aumento de tensão para melhorar a eficiência do sistema, diminuir temperatura, né? Mas também traz toda essa complexidade de um sistema de 48 volts paralelo, né? Daqui só sai 48. E aí você tem um conversor, né? Você tem um step down para 12 volts para carregar uma outra bateria que também está dentro do carro de 12 volts e alimentar o carro como se ele não tivesse nada disso, como se ele fosse assim, ó. Tá vendo como começa a ficar complexo? Eu vou mostrar para vocês, vem mais perto. Vou mostrar aqui e depois a gente vai para lá. Então, só para provar para vocês que aquilo lá também é um motor elétrico, eu tenho aqui, ó, o mapa do motor elétrico, do quanto de torque ele vai entregar em relação à rotação do motor a combustão. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 445 Nm, aqui eu tenho 2.000 rotações, né? 2.000 rotações, 2.600, 3.600, 4.300, 5.400, 6.800 rotações RPM de motor a combustão. Aqui é o motor a combustão, ok? Então veja que esse motor ele foi feito para entregar a maior parte, essa é a curva, né? Aqui são os valores. Então eu tenho aqui os 45 Nm, eu tenho aqui 25 Nm. Veja que a maior parte do trabalho desse motor vai ser feita entre 2.000 e 4.000 rotações, certo? Que é justamente quando você está dirigindo o carro na estrada, você está só relando no pedal, o motor está nessa faixa de rotação de 2.000 a 4.000, e aí aqui, ó, esse motor ele pode entregar até os seus 4 a 5 kg de força. Não dá 5, mas se eu chegar aqui e eu falar assim para ele, olha, eu quero até 4.000 rotações, eu quero 5, vou mostrar isso graficamente agora para vocês. Eu fiz um remap no alternador gerador agora. Vai entregar mais, 5 quilos a mais agora. 2,5 kg a mais. Eu posso chegar assim e falar, puta, é um carro de competição, agora eu quero... Toda hora que ele trabalhar, ele vai me entregar 5 quilos a mais. Aqui em linha vermelha agora, linha branca original. Teu preparador te mostra isso? Então vamos lá, bateria de chumbo, eu tenho aqui, ó, 12 volts, 70 amperes hora, né? 720 de corrente de partida a frio. Vou medir a tensão entre os dois eletrodos, tenho aqui 12 volts de tensão acumulada em algumas placas aqui de chumbo mergulhadas num eletrólito. Completamente físico isso daqui. Não tenho nenhum módulo, nenhum computador aqui dentro. É um componente puramente mecânico, né, de certa forma, aqui
que produzem essa tensão. Eu posso criar células com suco de limão, por exemplo. Ia funcionar, né? Vocês já viram aquele... tem aquele episódio do Breaking Bad, né? Que acaba a bateria, abaixa a tensão, a carga da bateria, e aí o cara faz ali com suco de limão, eu acho, e faz o trailer pegar, né? Faz uma bateria externa, constrói uma bateria externa utilizando outros componentes. Vamos dar uma olhada agora na bateria de 48 volts da ESQ8. Então vamos lá, cavaleiros. Aqui eu estou com o sistema, a bateria 48 volts que acumula essa energia que é gerada pelo aquele BSG. Está aqui atrás no porta-malas. Esse é o sistema de 48. Dá para provar para vocês. Preciso do carro ligado para isso. E ó, lá na tela do multímetro eu tenho a tensão de bordo na faixa dos 47, certo? O que chama a atenção é que o cabo positivo ele não é da cor vermelha, e sim da cor 48, para mostrar que nesse circuito tem 48 volts. Para não pegar fogo aí se você trocar a tomada de lugar, né? Quer ver? Vou mostrar lá na frente para vocês, vem cá. Então se eu medir aqui já na frente, provar que a gente tem um outro circuito de 12 volts. Tá lá. Os 13 na linha vermelha e aqui embaixo eu vou ter os 48, beleza? Não faço isso em casa, ok? Tô fazendo rápido aqui, só para títulos de explanação pro vídeo, ok? Então vamos lá, cavaleiros. Então, por que eu mostrei tudo isso para você? Porque essa plataforma EA825 instalada nos veículos Audi, principalmente nos RS, que são o maior volume que a gente recebe aqui no Brasil, né? Estou falando de RS6, RS7 e as Q8s, né? Aqui RS Q8 também. Eles estão, veja bem, um carro com 35 mil quilômetros, fabricação 2021, 4 anos, já fora do período de garantia do carro, estão apresentando defeitos crônicos no sistema do alternador gerador, do BSG, do sistema de 48, do sistema de mild hybrid, seja qual diabos de nome você quer dar para essa parafernália que foi instalada aqui no RS Q8. Tudo isso por quê? Porque existem normas, né? Existem legislações, sobretudo europeias e californianas, que no passado funcionaram como reserva de mercado para impedir novos players, principalmente asiáticos, de venderem carro nesses locais, né? Mas também existe um outro argumento de natureza ecológica, né? Que restringe o trabalho dos motores a combustão. Tanto o alternador gerador quanto a bateria de 48 volts desse carro são fontes de problema que nós já estamos enfrentando em outros veículos. E a gente recebe este exemplar aqui, a princípio com a bateria 48 basicamente morta e o sistema do alternador gerador com defeito, certo? E aí, assim, quando a gente tem um problema lá no gerador alternador, a gente tem duas opções, né? Dependendo de o quão estiver fodidas as coisas lá dentro, quebradas lá dentro, existe a tentativa de reparo, onde a gente não substitui o alternador por completo e tenta fazer o reparo nos componentes que sofreram a avaria, certo? Com um período curto ali de garantia. Ou, nos casos onde o reparo não dá certo, a gente tem que fazer a substituição completa de um alternador gerador, que é caro. A gente está falando aí por volta de, a preços de gravação desse vídeo, R$30 mil mais ou menos. E lembrando que esses valores aí podem mudar conforme o tempo passa, para mais ou para menos, ok? E lembrando que também esse carro veio com um outro defeito, que a bateria 48 estava basicamente desligada. Quando o cara demora para resolver o problema do alternador, ele acaba também perdendo a bateria de 48 volts. E na verdade, no boletim técnico da Audi, quando dá problema, eles trocam os dois ao mesmo tempo, certo? E aqui a gente tenta fazer o reparo para ver se a gente consegue reduzir o custo da manutenção desses carros. Isso porque a bateria é ainda mais cara do que o alternador. A bateria custa R$40 mil. R$40 mil. É uma bateria nova. E ao contrário de uma bateria 12 volts de chumbo que eu tenho inúmeros fabricantes para comprar aqui no mercado brasileiro, a bateria de 48 volts desse carro
é só da Audi. Porque dentro da bateria eu também tenho um outro componente, uma outra placa de circuito, um outro computador, um outro módulo, assim como aquele módulo que eu mostrei lá da bateria de 12 volts de lítio da Cayenne. Olha como está complexo o negócio, né? Eu já mostrei para vocês aqui no canal um vídeo onde eu faço um reparo numa bateria de lítio, lá num BSM, de uma bateria de uma Cayenne que tinha um módulo dentro que dá alguns problemas de natureza eletrônica, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Então só a bateria da Audi a gente consegue instalar aqui. E assim como naquele reparo da bateria da Cayenne que eu mostrei para vocês no outro vídeo, aqui também a gente tem a possibilidade da tentativa de reparo da parte eletrônica, que em alguns casos é o suficiente para fazer a bateria funcionar de novo. Ah, Guilherme, não parece assim tão complicado, então é só, assim, se eu tiver o problema do alternador gerador, é só eu comprar um novo, eu ponho, instalo no carro e tá tudo certo, ele volta a funcionar certo? Não. Lá dentro eu tenho um módulo, eu preciso programar esse alternador, que vem sem nenhum programa gravado dentro. Eu preciso instalar o Windows dentro do alternador, porque dentro do alternador eu tenho um mecanismo elétrico e o mesmo vale para a bateria. Então assim, para que tudo isso? Para pensar o custo de desenvolvimento de eu ter uma linha paralela de 48 volts circulando aqui no carro para eu produzir apenas 5 kg a força, 50 Nm, para empurrar o carro em situações de baixíssima carga de cruzeiro, certo? Para economizar algumas gramas de combustível por quilômetro rodado. Toda essa complexidade que requer toda uma estrutura, requer investimento em equipamentos, requer investimento em treinamento, requer horas de serviço para eu sacar o alternador desse carro, que está enterrado aqui. O alternador está enterrado, não é que nem o do Honda que você tira em 15 minutos, certo? É um dia aqui para tirar o alternador, para eu fazer um reparo numa mão de obra especializada complexa, para depois eu instalar no carro e ver se o restante funciona. Olha a complexidade que entra junto da adoção dessas novas tecnologias, né? Você acha que a hora de serviço de um cara que trabalha com alternador de Audi mais antiga versus a hora de serviço necessária, com toda a estrutura que tem que ter por trás para fazer um serviço desses de reparo, eletrônica, etc., é a mesma entre esses dois tipos de serviço, aí você reclama que o carro está caro. Não estou nem encostando o custo de produção aqui, né? E veja que o carro ainda mantém a linha paralela de 12 volts, porque tudo o restante do carro está no padrão 12. O mesmo sistema na Cayenne, por exemplo, funciona de maneira completamente diferente. O mesmo motor é A825. Para que tudo isso? Parou para pensar? Então, assim, talvez a gente esteja vendo aí para certos números específicos, a gente está focado assim como se fosse um cabresto, né? Para números de gramas de combustível por quilômetro rodado, de CO2 por quilômetro rodado, e a gente não está olhando para o big picture, né? De como que está ficando muito mais caro manter esses carros. E toda essa complexidade, essa primeira implementação dessa tecnologia nesse carro já está dando problema. Isso é comum em tecnologia nova, isso não tem nada de novo. Tá? É sempre as coisas, as novidades que costumam quebrar. Isso eu posso te falar com alguns anos de prática aqui trabalhando no mercado. E veja que eu não estou reclamando que seja complexo. Para mim, de certa forma, é uma fonte de defeito novo. Quanto mais complexo, mais possibilidades de quebra e serviço eu vou ter, né? Por isso que eu falo que a década gloriosa dos carros é dos anos 90. Mas para você também extrair 700 cavalos nos anos 90 não era assim tão fácil, né? Aqui, uma programaçãozinha, a plataforma já está pronta. Então é mais complexo do que parece, bem mais complexo. Então, cavaleiros, acho que a conclusão é essa, né? De um lado, como dono de oficina, eu não posso necessariamente reclamar dessa complexidade, porque ela me tira da zona de conforto, me faz me especializar, né? Me faz ser diferente dos outros concorrentes que estão correndo atrás, né? Que não se especializaram ainda nesse detalhe dessa plataforma, que vem com frequência aqui. Quanto tempo eu já não mostro? Desde quando esse motor lançou, eu tenho vídeo aqui no canal, a gente tem vídeo de carros de 1000 cavalos nessa plataforma, né? Já forjei motor, tenho turbina pronta entrega aqui de 1000 cavalos, enfim, já fiz o diabo A4. E veja que conforme o tempo vem passando,
vão surgindo esses novos problemas, né? E aí a gente vem se atualizando para fazer os defeitos. Isso, de certa forma, também me obriga a eu passar esse entendimento de uma maneira mais simples. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa nesse vídeo. Acho que é um dos mais técnicos que eu fiz aí nos últimos meses, para mostrar a complexidade e botar um questionamento aí na cabeça de vocês, né? Então, como reparador de automóveis, isso é bom nesse ponto de vista. Como entusiasta de carros, de motores a combustão, de Audis do segmento RS, como entusiasta, eu fico um pouco triste, tá? Porque eu tenho a mesma plataforma com outros sistemas. Esses outros lá na Porsche e na Lamborghini também vão ter as suas particularidades. Lembrando que eu estou falando aqui do EA825, que também tem os problemas de balancim, que eu já falei nesse vídeo aqui, ó, do EA839, que é o irmão de 6 cilindros desse motor V8, né? Que também dão lá, né? Então, assim, precisa disso tudo? Considere se inscrever neste canal.